Olá, web espectadores, estamos começando mais um programa Business Networking, um programa que traz informações na área de negócios, novidades, conceitos novos na parte de negócios, network. É um prazer ter vocês aqui conosco, sejam bem-vindos. Nós recebemos muitas perguntas em relação ao programa passado, ficaram algumas dúvidas. Está conosco novamente Marcos Martins, que é presidente do BNI Brasil, para esclarecer um ponto, que eu acho que é um ponto importante sobre networking. Ok. Marcos, é um prazer ter você conosco novamente, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite novamente. Ok. Marcos, ficou claro na entrevista passada a importância do networking para os negócios, para relacionamentos comerciais de uma maneira geral. Com essa importância toda, eu gostaria que você esclarecesse um pouco para nós. Existem pessoas que colocaram a seguinte situação: nós temos, assim, somos tímidos ou temos dificuldades, não gostamos de fazer networking, de nos expor. Enfim, para essas pessoas, qual seria a sua mensagem, o seu auxílio? Como você acha que poder estar colaborando com essas pessoas, elucidando um pouco melhor, né? Você poderia nos ajudar? Sim, claro. Inclusive, essa situação é muito mais comum, né, do que se pensa. Pessoas que vão encontrar pessoas estranhas no evento. Eu mesmo eu costumo colocar o seguinte: eu sou um extrovertido situacional, né? Ou seja, a minha natureza é de introversão, mas numa situação em que eu me sinto mais à vontade, eu consigo me soltar, né? E isso também foi um treino, é um processo que a gente também aprende, não é algo que você nasce, você também vai desenvolver, né? Então eu aprendi algumas dicas, algumas coisas que me ajudaram e que eu gostaria de compartilhar com as pessoas, né? Uma é o seguinte: você procurar chegar cedo nos eventos, né? Muita gente faz o contrário, né? Por que chegar cedo? Quando você chega cedo, você tem poucas pessoas no evento, então você vai se sentir menos intimidado, né? Você vai poder começar uma conversa de uma maneira mais descontraída. Só que o que acontece? As pessoas acabam às vezes esperando o evento já estar crescendo, evoluindo, tendo muita gente, com a seguinte expectativa: poxa, eu esperando mais tempo, vai ter mais gente, aí eu posso vir a encontrar alguém que eu conheço, e aí eu vou me sentir mais à vontade. Só que o que acontece? Se o objetivo é fazer networking, essa pessoa vai acabar continuando conhecendo as mesmas pessoas. Ou seja, ela não está se dando a oportunidade, né, de conhecer outras pessoas. Então, uma primeira dica: chegue cedo nos eventos, né? O ambiente vai estar menos, vamos dizer assim, hostil, entre aspas, né? A pessoa vai estar mais à vontade. Os grupos não estão formados. Exatamente. Até a gente vai falar um pouquinho também desse aspecto. Tá? O que mais que eu também colocaria como uma sugestão? Que o web espectador aí que talvez participe de eventos, que ele se comporte como o anfitrião e não como um convidado. Como é que é isso? Imagine que você chegou num evento e começou uma conversa com um arquiteto e ficou ali uns 10 minutos conversando com ele. Depois você foi conhecer outra pessoa, e essa outra pessoa é da área de engenharia civil. Aí você falou: poxa, acabei de conhecer um arquiteto, deixa eu te apresentar um arquiteto. Quer dizer, você não conhecia o arquiteto, não conhecia o engenheiro civil, e no entanto você fez o papel de conectá-los. Ou seja, você teve uma postura ativa e não passiva. Isso, como anfitrião, do evento. E isso também, o que vai acontecer? Não só você vai começar a ter um pouco mais de jogo de cintura, como também essas pessoas que foram apresentadas através de você, que foram conectadas, elas vão te agradecer e vão ficar lembrando de você. Poxa, o cara lembrou da gente, ele pensou, poxa, eu estava realmente precisando. Então, ou seja, é uma outra atitude proativa, onde você se comporta como anfitrião e não como um convidado, né? Tem outras dicas menores, por exemplo, claro, sempre trazer os teus cartões, né? Tá levando os cartões. Outra coisa interessante, porque o cartão, na verdade, o cartão de visita, ele acaba se tornando uma senha para que a pessoa dê o cartão dela. Então, olha, eu tenho meu cartão, aí a pessoa automaticamente também vai querer retribuir e ela vai passar o cartão dela, né? O contato, né? Exatamente. E aí é interessante, quando você conversou com a pessoa ali durante 10 minutos, 15 minutos, você anotar atrás do cartão da pessoa, né? Até você pede permissão para ela, porque tem muita gente também às vezes fez o cartão, você pede permissão, você pega e faz uma anotação. Olha, a pessoa, ela comentou, ou você viu alguma coisa em comum com ela, ou você, olha, encontrei essa pessoa no evento tal. Ou seja, isso também te ajuda depois
você poder resgatar, vendo os cartões, o que está atrás também, né, dos cartões. Outra coisa, procure planejar o seu evento, ou seja, poxa, hoje eu vou sair daqui conhecendo pelo menos 5 pessoas. Porque tem muita gente que fica com uma pessoa uma hora inteira e perde a oportunidade de conhecer outras pessoas. Então você tem que ter uma certa disciplina para falar, não, eu vou conhecer. Então você ficou 10 minutos com uma pessoa, você já cria uma situação para você poder sair para falar com outra pessoa. Se alguém que você conhece também vem falar com você, também procura de uma forma descontraída, também para não ficar preso com uma pessoa que você já conhece. Entendi. Se o objetivo é conhecer mais pessoas, né? E uma outra orientação que eu passo, até eu gostaria de apoio, eu trouxe alguns slides que eu gostaria de ser colocados, é o seguinte, quando você chega num evento, você começa a ver as formações das pessoas. Por exemplo, no caso aqui, ó, nós estamos vendo ali 2 pessoas conversando, uma na frente da outra. Então, nesse caso, fica claro que as pessoas estão ali em alguma conversa particular e não é interessante que alguém chegue e interrompa essas 2 pessoas. Por exemplo, a próximo slide, né, você vai ver a formação de 2 pessoas, onde você tem elas já num formato aberto. Ou seja, uma linguagem corporal aberta. Olha lá, por exemplo, formato aberto ali. Tá? Então aí mostra que ela é convidativo. Entendi. Elas estão então abertas para receber mais uma pessoa. Só um minuto. Nós estamos falando então numa linguagem corporal e a importância de se perceber essa linguagem também. Exatamente. Para você saber quando você pode, ou é mais propício que você chegue junto numa conversa, num diálogo. Então está percebendo também essa linguagem corporal. Isso, no evento você perceber. Continuando, nós temos outro slide, né? Na continuidade, eu tenho outro slide agora. Olha lá, 3 fechados. A mesma ideia, ou seja, são 3 pessoas, você percebe que elas estão fechadas, então não é conveniente que você interrompa a conversa delas. E aí, continuando, na próxima slide, você vai ver a formação de 3 pessoas em aberto. Se você, próximo slide, você vai ver agora 4 pessoas. No caso, 4 pessoas, é interessante você ver a formação, mas começar com as pontas, conversar com uma pessoa, porque às vezes eles já estão no ambiente já ali conversando há algum tempo, você pode também estar atrapalhando, mas pegando com algumas pessoas das pontas também facilita. E o último slide, você mostra ali, então você está no ambiente de um evento, e você tem ali as várias formações, e você observa aquelas que estão convidativas, abertas. Né? Que se faça essa é uma outra, como se for uma linguagem corporal, sim, que você vai perceber a conveniência de você entrar ou não na conversa. Exato. Então essas são as dicas. Que essa linguagem está demonstrando. Agora, uma questão que eu gostaria de colocar aqui rapidamente é que para a pessoa que foi a nossa pergunta inicial, a pessoa que se sente tímida ou introvertida, se sente um pouco às vezes insegura de chegar a um grupo, às vezes um grupo formado já há muito tempo, enfim, lembre-se que você não é a única pessoa que tem esse sentimento. Muitas pessoas podem estar nesse evento com o mesmo sentimento, com a mesma percepção que a sua, e só esperando alguém chegar. Então ouse, arrisque, não fique numa posição tão passiva. Levando em consideração, como foi colocado, a linguagem corporal, enfim, observando alguns detalhes, mas lembrando que todos estão lá para trocar novas experiências, novos contatos, e muitos deles também sentindo essa certa, entre aspas, timidez como você. Então, boa sorte, vai em frente. Marcos? Ok, obrigado. Mais uma vez agradeço e espero contar com você sempre que a gente tenha novas questões aqui para você estar nos elucidando, ok? Com certeza. Uma escola para empresários, feita por empresários. A gente aprendeu outra maneira de viver o BNI. O BNI é relacionamento, é aproveitamento, é 100% networking. O que a gente quer é que os empresários ganhem mais dinheiro, né? E isso a gente tem aprendido a levar isso para os empresários. Nós hoje pudemos ter aqui informações ricas, foi muito válido e muito proveitoso esse dia.
E é interessante notar que o BNI possui um programa de treinamento contínuo de seus membros. Valeu a iniciativa. Realmente foi um tempo muito bom, um tempo de aprendizado e um tempo de trocar experiências também. Juntos, nós, Portugal, com o Brasil, vamos claramente dinamizar o BNI no mundo. Foi fantástica esta formação do BNI do Brasil. Uma coisa eu vos posso dizer, o BNI do Brasil vai rebentar. Foi extraordinário estes 2 dias com estes diretores executivos. Parabéns Brasil, parabéns BNI, parabéns a todos, excelente dia. Olá, estamos novamente aqui agora com o Colinete. Prazer, Colinete, em receber você aqui. O Colinete, ele é diretor executivo da Agir Estagiários, uma empresa de recrutamento, de seleção de estagiários para empresários, para empresas, e algumas novidades nesse ramo que a gente vai conversar um pouco agora. Ok. Agradeço a sua presença, estar aqui esclarecendo para o programa Business Network, essa parte tão importante tanto para o estagiário quanto para o empresário, que vem crescendo muito, né, Colinete? Sim. Obrigado, Mara, pela presença, pelo convite, por abrir esse espaço para nós, para falar um pouco sobre programas de estágio. E o mercado, de fato, está crescente mesmo, né? Assim como o crescimento da área de educação, o mercado de contratação através desses programas é muito grande também. Ok. Então, como é uma área assim, eu gostaria de fazer algumas perguntas bem elementares para a gente poder partir bem do básico. O que é o programa de estagiário? Pois não. Um programa de estágio, na verdade, o meu negócio atua com 3 tipos de programa que tem justamente, na essência, a mesma coisa, né? Qual é a essência? Né? Formar as pessoas, né? Ter uma formação profissional inserido num programa que é todo planejado, baseado em quê? Na necessidade futura daquela empresa, né? Então, ou seja, se aquela empresa pretende contratar futuramente e tem no seu plano de negócios um crescimento a curto, médio e longo prazo, ela vai da mesma forma formar as pessoas para que atenda essas necessidades futuras, né? Então o programa ele tem isso na essência, uma né? capacitação profissional, poderíamos dizer. Exatamente, atendendo uma necessidade de planejamento e estratégia da empresa, estratégia de crescimento também. Ok. Porque assim, existe alguma obrigatoriedade das empresas? Nós vamos falar daqui a pouco a respeito da nova lei, que houve algumas mudanças, enfim. Mas existe alguma obrigatoriedade das empresas em oferecer programas de estágios? Não, no caso de programas de estágios não, e sim nos programas de aprendizagem, né, que existe uma legislação específica e para empresas a partir de médio porte. Mas no caso de estágio especificamente, não existe essa necessidade, né? Ou seja, a empresa ela tem a liberdade de usar isso como ferramenta de formação de novos talentos para a empresa dela, ok? Mas existe uma diferença entre estagiários e aprendiz? Sim, existe, né? O aprendiz, na verdade, é uma legislação específica que deriva da CLT, na verdade, né? Que tem foco, na verdade, em gerar capacitação no nível operacional. A gente pode usar como exemplo, na aprendizagem, o pessoal do Senai, né? É muito comum alunos do Senai serem contratados pelas indústrias como aprendizes, né, a partir dos 14 anos, que a legislação permite apenas para os aprendizes. Pouca gente sabe disso. Exatamente. E aí sim, no caso da aprendizagem existe uma obrigatoriedade legal. Então a diferença está aí, né? Então na formação mais para um nível operacional, enquanto que o estágio ele tem uma formação focando aí um nível de analista, assistente, exatamente. De nível superior? Exatamente. Não necessariamente. Pode ser um estudante de ensino médio que eu sou um pouco contra o estágio do ensino médio. Daqui a pouco a gente pode, se você quiser, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Fica à vontade, pode falar se quiser comentar. Para elucidar o melhor possível. Pois não. Na verdade, o estágio do ensino médio, como o ensino médio, um antigo colegial, hoje a gente chama de ensino, eu digo antigo na minha época, tá? Ok? Não tão antigo assim. Não tão antigo assim, claro.
ele não tem, como a formação escolar não tem uma formação profissional específica, né, muitas vezes o estudante é utilizado com uma forma de subemprego nas empresas. Eu ia falar sobre isso, que bom que você tocou nesse assunto. Exatamente. Né? Então, eu vejo que normalmente a gente implanta um programa de estágio com estudantes de ensino médio quando a empresa tem um apelo social, ou seja, ajudar aquela comunidade no entorno dela a gerar emprego e renda para aquela comunidade. Aí sim a gente concorda. Mas tirando desse aspecto social, é muito pouco produtivo o aspecto profissional. E ainda que venha mudando, agora de algum tempo para cá, num passado não tão distante assim, o estagiário, ele era tido também, principalmente o do ensino médio, era quase um faz-tudo, não era um office boy, de nível superior, vamos dizer assim. Na verdade, ele era aproveitado para tudo. Tipo, o estagiário faz isso. Então ele tirava xerox, ele ia ao correio, ele, enfim, fazia funções que estavam abaixo do seu potencial e da proposta para a qual ele foi contratado. Exatamente. Essa é a nossa preservação no que diz respeito ao estudante de ensino médio, né? Porque como não existe um direcionamento profissional na atividade escolar, eles são aproveitados para todas as atividades, uma recepcionista, um office boy, um mensageiro, um auxiliar de escritório. Né? Se a empresa tem uma estrutura para que possa ser desenvolvido um profissional de fato, aí eu concordo em fazer essa contratação. Mas contratar meramente por contratar, por cumprir quadro efetivo, a gente não concorda. Então, muito legal essa sua colocação para elucidar, porque é importante, né? Porque o jovem, o adolescente, nessa fase, ele está ansioso por uma oportunidade. Então, às vezes, a gente tem casos onde a pessoa fica assim, entre aspas, iludido, né? Ela é contratada, tivemos um caso que a pessoa foi contratada num bairro nobre de uma grande empresa, ficou um mês e aí depois foi trabalhar numa cidade a mais de 100 quilômetros. Exatamente. E aí fica aquela coisa, largo, não largo, deixo ou não essa oportunidade, enfim. Então é importante estar observando para que procurar evitar frustrações, né? Ou grandes frustrações, pelo menos. Com certeza. E a gente tem justamente esse papel de alinhar e ajustar as condições entre a escola, entre o estudante e a empresa. Né? O papel é um pouquinho de cuidar, não é, Dom? Sim, exatamente. Essa palavra eu acho que fica, né, que cabe um pouco. Exatamente. Agora, com a nova lei, né? Houve uma mudança na lei de estágios, e tem um antes e um depois. A gente poderia comentar um pouco algumas mudanças, ou as principais, pelo menos, para estar esclarecendo? Ok. Com relação à nova lei, que não é tão nova assim, já vai fazer 4 anos, a lei é de setembro de 2008, na verdade ela não inovou, né? Isso é uma perda. Né? Eu tive a oportunidade de, na época, antes de 2008, lá entre 2005 e 2007, de participar como diretor da ABRES, né? Uma associação que congregava agentes de integração em empresas de estágio no Brasil inteiro. E eu tive a oportunidade de discutir no Senado Federal os aspectos dessa proposta de projeto, né, de lei. E a lei, na verdade, esse projeto ele tinha ali várias questões que, se fossem colocados como lei aprovada, de fato eles acabariam com o estágio no Brasil. Né? Então, graças à atuação dessa associação, não méritos a mim, mas a essa associação, a gente apresentou um anteprojeto e boa parte desse anteprojeto foi aprovado. Né? Então, vamos levar em consideração a principal mudança que afetou mais o mercado, a restrição com relação à carga horária semanal e diária. Né? Quer dizer, antes dessa lei, permitia-se o estagiário fazer 8, 9, eu tive a oportunidade de encontrar estagiários em empresas fazendo 12 horas de estágio, que a lei não dizia com relação a prazo, período máximo, carga horária máxima. Né? E hoje existe uma carga horária máxima de 6 horas diárias. Né? Então esse talvez tenha sido a mudança mais contundente para o mercado. Né? Uma outra mudança foi a obrigatoriedade da concessão no benefício de transporte, né, de reembolsar o transporte para o estudante. Ele, a partir de então, ele passou a fazer jus também ao recesso remunerado, que são as férias do estagiário. Né? Então, a partir de 2008 ele passou a ter direito a 30 dias de descanso. Né? A lei diz que preferencialmente nos períodos de férias escolares, para que seja de fato um descanso. Né? E uma outra mudança que foi também bastante importante, e isso foi uma contestação nossa também, com relação à inclusão nos programas de saúde ocupacional. Né? Porque o estagiário ele está ali dentro do ambiente da empresa e ele também está sujeito aos riscos do ambiente, né? Mesmo que seja um risco mínimo ergonômico, né?
ou um risco maior se ele estiver estagiando numa indústria siderúrgica, enfim. Então isso também foi um grande ganho na questão dos programas de estágio. Sim, com certeza. Um pouquinho também a questão, eu particularmente não sabia a questão que pessoas físicas, o profissional liberal pode contratar um estagiário. Foi uma mudança da nova lei? Sim, sim. Obrigado por lembrar. Há um tempo eram só pessoas jurídicas, autarquias, governo, enfim, grandes empresas, pessoas jurídicas. E agora, com a nova lei, a possibilidade de pessoas profissionais liberais com nível superior poder também estar contratando. Obrigado por lembrar, Mara. Profissionais liberais, então, eles passaram desde 2008 a ter direito a contratar. Então, um engenheiro civil que tem lá seu escritório de engenharia, ele pode ter estagiários, mesmo ele não sendo uma empresa formal, né, ele sendo só um profissional liberal atuando na área de engenharia. Basta ele ter o registro no seu conselho, né, no caso do engenheiro CREA, né, para que ele esteja habilitado de fato a contratar estagiários. Só que tem um detalhe nessa questão, né, do profissional liberal que eu também vou um pouco contra. Esse engenheiro ele poderia ter até, a lei diz, né, o texto atual da lei, ele diz que ele poderia ter até 10 estagiários submetidos à supervisão dele, né? E a gente sabe que na prática, no dia a dia, isso não é de fato possível, ok? Então eu sou um pouco contra essa questão. Tem que haver cautela. Sim, exatamente, usar com bom senso. Para não cair naquela prática antiga de ser subutilizado. Né? A questão também do prazo máximo, porque muitas empresas, assim, nós estamos falando para o Brasil e para o mundo, podemos dizer assim. Então são realidades diferentes. Existe um prazo máximo, não existe, para se ficar no programa de estágios? Sim. Esse prazo? Isso. Na lei anterior não existia prazo máximo, então a gente via programas de estagiários durante 3, 4 anos no mesmo estágio. Que já sai um pouco da proposta. Depende. Se existia um planejamento desse programa com relação a cada série que ele evoluía no curso dele, ele trocava de atividade, evoluía nas atividades, aí sim eu concordo. Ou seja, voltando para a questão do programa, né? De um programa estruturado. Agora, meramente por estar repetindo atividades durante 3 ou 4 anos não é produtivo para ninguém, nem para a empresa e nem para o estudante, né? Então, desde então, passou-se a limitar a 2 anos de estágio, o prazo máximo, né, do estudante na empresa na condição de estagiário, né? Okay? Onde a gente entende que é um período suficiente para que a empresa treine e prepare a pessoa para que ela tenha uma necessidade efetiva numa condição de CLT. E o descumprimento dessa lei? Porque o estagiário muitas vezes se sente a parte fraca, frágil da negociação. É importante também que o estagiário saiba dos seus direitos. Existem penas para o descumprimento dessa lei? Sim, na verdade essa legislação nova, ela tem um texto onde diz que as empresas de estágio, como a minha, elas são hoje elas estão comprometidas diretamente com as condições do estágio, né? Então, a partir daí, as empresas começaram a ter mais cautela as empresas de estágio começaram a ter mais cautela na implantação. Então, hoje existe a legislação, exige do agente de integração, da empresa de estágio ou da consultoria de estágio, que ela tenha cautela e formate programas que utilizem a legislação com bom senso, né? Preocupado com o quê? Com justamente a proteção do estudante, que é a parte de fato mais frágil dessa relação. Dessa negociação. Okay? Tem mais alguma consideração em relação a esse ponto? Eu gostaria de esclarecer também que o Ministério do Trabalho e Emprego, ele formulou uma cartilha, né, para estar orientando esses estagiários, enfim. Se você tiver interesse, você pode entrar no site do Ministério do Trabalho e Emprego e obter mais informações. O Ministério do Trabalho, ele tem sim, apesar de não ser uma competência do Ministério do Trabalho, e nessas audiências públicas que nós participamos no Senado Federal lá entre 2005 e 2007, a gente viu até uma certa desconexão entre o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação, porque estágio, na verdade, era a pasta da educação, né? Mas é fiscalizado pelo Ministério do Trabalho. Então, partiu-se então de ter uma cartilha para o estágio no site do Ministério do Trabalho. Isso Agora, eu gostaria de colocar também que você, como executivo, empresário, também faz parte, é diretor do BNI para a região de Jundiaí, Campinas, Itatiba. Gostaria de falar um pouco que benefícios você já está há algum tempo fazendo essa parte de network, trouxe benefícios para a sua empresa, enfim, o que agregou, existe um diferencial que você gostaria de comentar? Tá. Obrigado pela pergunta, Mara. Na verdade, eu comecei a participar do BNI em 2009 e a primeira lição que eu aprendi, né, acordar cedo. Eu nunca fui uma pessoa de gostar de acordar cedo. Mas fez cretinho.
Exatamente, né? Marcar reunião comigo antes das 9 da manhã era praticamente impossível, né? Então o BNI ele proporcionou, ele fez com que eu mudasse de atitude, né? Mas brincadeiras à parte, eu aprendi, na verdade, dentro do BNI, fazer network, né? Me relacionar com as pessoas, de ajudar as pessoas. Na verdade, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Só que eu tinha um problema. Eu sempre participei de grupos de negócios, grupos focados em RH, porque afinal de contas RH é a minha área de origem, né? Mas as pessoas, não existia uma contrapartida, né? Quer dizer, eu ajudava as pessoas e não existia uma contrapartida, né? Dentro do BNI é diferente, né? Quando a gente está dentro do espírito, isso é um processo, né? Existe um formato que incentiva as pessoas a ajudar os outros. Então, quando a gente começa a ajudar as outras pessoas, elas começam a ter o mesmo sentimento de ajuda, de contribuição mútua, enfim. Então, talvez essa tenha sido a principal lição, né? Em 2009 eu participei como membro, pude, em 2011, falando em números, em benefício para a minha empresa, em 2011 nós contabilizamos 38,5% de negócios gerados na nossa empresa através da rede do BNI. Do networking, exatamente. A rede de network, o quanto ela é eficaz. Exatamente, o quanto se produziu, né? Mas uma coisa que eu gosto de deixar muito claro e importante, não é o mero fato de participar dessa rede, enfim, sentar na reunião, participar e ir embora, que vai garantir que você tenha negócios. Assim como não acontece em nenhum outro grupo de networking, né? Você precisa trabalhar pela rede, né? Você quer mais negócios, né? Você vai precisar trabalhar, conhecer as pessoas, se aprofundar, oferecer a sua rede de relacionamento para as pessoas, né? Sim, o capital social que você vai colocar à disposição. Exatamente, e foi aí que foi o grande aprendizado, né? Aprender a ajudar as pessoas, extrair isso das pessoas e ter um retorno, como eu disse, quase 40% do faturamento da empresa dentro dessa rede. Okay? E dentro do que você falou, né, assim, eu entendo que o próprio nome, network, é uma rede de trabalho. Sim. E a gente ouve o termo, não é net sit, né, que você vai se sentar, ou net eat, onde você vai fazer uma rede para degustar, enfim, de degustação, de alimentação, ou seja, tem que trabalhar. Sim, exatamente. Como eu disse, a rede ela está voltada para justamente trabalhar o relacionamento com as pessoas. Então o formato de reuniões do BNI, ela tem foco em que você prepare as pessoas para identificar negócios para você no mercado, né? E criar essa sinergia, essa confiança também, né? O BNI está todo baseado na confiança, né? Ele tem uma frase que é o giver's gain, né? Que é o ganhar contribuindo, onde as práticas de reunião elas têm foco justamente nesse sentido, de preparar a pessoa para ajudar as outras pessoas e assim ela ganhar confiança e a partir daí as pessoas começam a identificar negócios para ela, ok? Então as reuniões são de trabalho de fato, né? Eu brinco que nossas reuniões não tem blá blá blá, né? Ela tem uma pauta, né? Uma pauta de 1h30 com 20 itens, que é intensa, né? Mas de fato é produtivo, né? Ok? Colinete, eu gostaria de agradecer a sua participação. Mais uma vez, poder contar com você aqui outras vezes, talvez para responder algumas dúvidas que venham até nós por e-mail, enfim. Eu agradeço e espero contar com você aqui novamente. Foi um prazer ter você aqui. Tá bom. Muito obrigado a você, Mara, e bom dia. Obrigado pelo convite novamente. Até a próxima. Bem-vindo ao BNI. Este pequeno vídeo vai explicar como o sistema BNI vai ajudar você a ampliar seus negócios através do marketing boca a boca. Desde o início dos negócios, o marketing boca a boca tem sido reconhecido como uma das formas mais eficazes para desenvolver novas oportunidades de negócios. Mas como desenvolver essas referências e indicações de negócios de forma consciente como uma estratégia de marketing? A resposta é o BNI, a maior e mais bem-sucedida organização de referências de negócios do mundo. Presente em mais de 50 países e com mais de 140 mil empresários e profissionais liberais. Para as organizações, grandes ou pequenas, o princípio básico para se gerar negócios permanece o mesmo: construir confiança. A essência do BNI são as pessoas.
Ao contrário de outros grupos de networking de negócios e organizações de profissionais que permitem a participação de várias empresas do mesmo ramo de atividade, o BNI Business Network International permite que apenas uma pessoa ou empresa por profissão participe de um grupo. Um advogado, um contador, uma arquiteta, um corretor de seguros, um agente de viagens, etc. Os empresários se reúnem semanalmente e trocam referências de negócios. É realmente uma maneira de se unirem em um ambiente favorável e estruturado e ajudarem uns aos outros a expandir seus negócios. Membros ativamente passam indicações de negócios uns aos outros durante as reuniões do grupo. Você não está vendendo a eles diretamente, mas está apresentando seus produtos, seus serviços e suas necessidades, através dos quais é possível alcançar um mercado mais amplo. É como ter 30 ou 40 ou até 50 vendedores trabalhando para você. Eles indicam o seu negócio e você indica os deles. De volta com o programa BNI, eu tenho aqui do meu lado o Décio Freitas, que é consultor em telecom, com foco em redução de custos, de contas de uma empresa, uma operadora, e também é diretor regional do BNI. Olá, Décio, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Mara. Obrigado a você, obrigado aos internautas que estão aqui nos assistindo e espero poder contribuir aqui com mais esse programa. Com certeza. Você, como consultor de telecom, com foco em redução de custos, né, executivo de contas de uma grande operadora de telefonia, vou fazer algumas perguntas, assim, bem procurando esmiuçar um pouco dúvidas que nós temos. O que é telecom? Bom, telecom é algo assim bastante abrangente. Dentro do universo da área de telecomunicações, telecom resumiria aquilo que é a comunicação imediata entre pessoas ou entre empresas, aquilo que facilita o dia a dia dessas pessoas e que hoje está assim acompanhado por uma série de avanços tecnológicos, uma série de produtos no mercado. Então, a área de telecom hoje seria toda a parte estrutural e comercial dessa comunicação entre pessoas, e isso agindo de diferentes modos dentro da sociedade. Por exemplo, a telecom para uma empresa é imprescindível, para uma família também tem um outro foco, mas também imprescindível para que haja comunicação entre os membros dessa família e encurtar essas distâncias entre as pessoas. Então, a telecom age de uma maneira geral na sociedade hoje e isso tem um custo. E o nosso trabalho é exatamente imaginar qual seria o custo ideal para se ter uma boa comunicação hoje. Ok. Então, quando se fala em telecom, você falou que o que compõe esse segmento de economia? O que compõe? Porque é um termo assim, muito conhecido, sim, mas existem dúvidas, né? Tá. Meio nebuloso ainda para a maioria da população. E apesar de ser um tema, assim, parece muito recente, mas ao mesmo tempo muito antigo, né? Se você for ver a história da comunicação aqui para o Brasil, o Barão de Mauá, no meados de 1800, já teve a preocupação de passar cabos submarinos entre o Brasil e a Europa, porque precisava saber o preço da bolsa, sim, qual era o preço do café. E ele foi um precursor nessa área. E não existia um outro tipo de comunicação. Mas a tecnologia foi atropelando de uma tal forma que as coisas se desenvolveram muito rápido. E aí a gente percebe que hoje a comunicação entre os continentes é via satélite numa fração de segundo. Então, esse crescimento todo ao longo de muitos anos só foi possível com muitos investimentos, com muita aplicação, com transformar uma tecnologia que era eletromecânica, sim, numa tecnologia que é eletrônica e atualmente digital. Então, houve toda uma evolução. Houve uma evolução, esse aspecto analógico da comunicação ele deixou de existir e hoje é totalmente digital e influencia. Muitas opções, né? Sim, influencia a tal ponto de que você pode
escolher hoje o canal de TV dentre uma gama absurda, programações de outros países diretamente, contratar serviços que até pouco tempo eram inimagináveis. Inimagináveis, né? Essa é a palavra. Exatamente. Quais os sistemas que são utilizados no Brasil, tanto em empresas como em residências? Eu diria assim que os que impactam mais diretamente no dia a dia seriam, primeiro, a telefonia fixa, né, que tem um impacto assim, muito grande. A grande base da telefonia no Brasil ainda é a telefonia fixa, herdada de empresas que eram estatais. Depois, no segundo momento, vieram as telefonias celulares, né, que trouxeram já algum crescimento, algumas novidades nesse aspecto. E depois, com o desenvolvimento dessa tecnologia e cada vez mais se entrando no mundo digital, então os grandes benefícios que a internet trouxe. Hoje nós temos a comunicação de voz por meios totalmente digitais, até usando canais de internet, e isso estreitando muito. Então hoje você já vê aplicativos como o VoIP, você já vê aplicativos como enviar mensagem até de forma gratuita, com programas livres até pela internet. Então você vê assim um crescimento muito rápido e muito acelerado, ao ponto de hoje nós temos aí só na telefonia celular mais de 250 milhões de terminais de celular. Desses 250 milhões, 10 milhões são altamente tecnológicos, são smartphones, e hoje só um fabricante aí atuando no mercado consegue colocar 9 milhões de aparelhos assim, numa previsão de espaço de 6 meses, colocar 9 milhões de novos smartphones no país. Então, a coisa tomou um ritmo totalmente acelerado, né? Décio, como consumidora, o que a Telecom pode trazer, assim, como é que eu opero, no sentido de eu ter uma empresa, tá? Eu quero minimizar meus custos. Como a Telecom faz isso? Ela me oferece um leque de operadoras no qual ela vai fazer uma intermediação. Esclarece um pouco mais para a gente. A telefonia no Brasil, como outros segmentos, como o petróleo, como o sistema bancário, como o correio, são serviços que estão na mão do Estado, e ele libera esse serviço através de negociações, abre espaço para empresas particulares prestarem esse serviço. Ou seja, a Telecom é um serviço... É uma concessão, vamos dizer assim. É uma concessão, governo. Exatamente. É uma concessão governamental. Exatamente. Ela não é uma empresa. Não é. É uma concessão. Tá? É uma concessão. Que vai administrar, enfim. Isso, a empresa se estabelece, ela tem o cargo de pôr uma infraestrutura de funcionamento, ela gera impostos em grande quantidade no Brasil, e essa área, ela permite que se viabilize a maioria dos serviços. Agora, o que ocorre? De alguma forma, né, o que deveria ser tratado como uma commodity de mercado, por exemplo, quanto custa um minuto de ligação para falar via fixo? Teria que ter um preço mais ou menos básico. Ou falar via celular, isso deveria ter um preço mais ou menos básico. Mas no Brasil, o que nós vemos? Um preço que é quase inacessível para a maioria das pessoas que tem um serviço pré-pago, por exemplo, e pagam um valor muito alto. Depois, um serviço intermediário, que seria a maioria das pessoas físicas e famílias, onde você já contrata pacotes mais específicos, né? E na outra ponta, os grandes consumidores, que são as empresas, que aí precisariam um volume muito maior, volumes muito maiores para poder se comunicar. E aí a gente vê uma disparidade nas duas pontas. Nós vemos a comunicação fixa trabalhando com valores abaixo de 10 centavos, uma comunicação intermediária, que a grande maioria das empresas gastando de 30 a 80 centavos na comunicação por minuto, e na outra ponta a grande massa de consumidores gastando R$1,50 ou quase R$2 por comunicação para falar um minuto. Então não há ainda, a tecnologia está evoluindo, mas ainda até por uma rigidez nessa regulamentação, não se consegue abrir para que haja uma commodity. O preço do minuto é tanto no Brasil. Não houve uma democratização. Não houve. Ela está estratificada e as empresas, na maioria das vezes, ainda carregam um alto custo porque elas consomem muito essa minutagem, né? Então nós temos empresas hoje que consomem 100 mil, 200 mil minutos mês de comunicação para pôr o seu negócio funcionando ativamente, e isso traz um custo muito alto para a empresa. Então, de diferentes maneiras, o custo da telecomunicação, o custo da ligação, o custo do minuto, ele pode ser reduzido, mas
precisa que o consumidor muitas vezes abandone esses pacotes, porque talvez não seja o ideal, ou procure pacotes melhores, ou caia na concorrência e busque operadoras que dão melhores condições. No caso, você é executivo de contas de uma grande operadora de telefonia, Axon, o consumidor, no caso, uma empresa, ela iria até você e você faz essa intermediação, vamos dizer assim? Exatamente. A Axon está dentro de um perfil de novas operadoras, liberados agora recentemente pela Anatel. Ela trabalha com uma rede virtual. Ela tem, por exemplo, no caso da Axon, ela está embaixo da rede da Vivo. São espaços ociosos que as operadoras têm e não conseguem especializar o seu trabalho. Então abre esse espaço nas suas redes para que empresas menores trabalhem focado em alguns segmentos. O caso da Axon é totalmente corporativo. Só clientes corporativos. Isso, clientes corporativos, e nós temos uma preocupação com transmissão de dados, sistemas específicos, programas específicos para serem aplicados no dia a dia das empresas, nas equipes de vendas, em controles de estoque, em vendas pelas equipes de campo. Então, uma série de ferramentas desenvolvidas especificamente para atuar nesse público corporativo. Uma curiosidade, em termos de médias, as grandes não vou nem citar porque é bem óbvio, mas as pequenas e médias empresas, você tem um número para me dar? Se essas empresas procuram uma operadora de telefonia ou elas negociam direto com as operadoras como a Claro, Vivo, TIM? Me dá um número para aproximar mais esse web espectador do que ele pode ter de benefício com a contratação de uma operadora. Eu diria para você que para intermediar esse serviço, qualquer empresa que precisar mais de 2 ramais para usar comercialmente, ela já tem que ter uma preocupação com o custo. Porque em muitos casos o celular funciona como um cheque em branco. Você entrega na mão do funcionário e você começa a rezar. Será que ele vai usar corretamente? Exatamente. Né? Então é muito isso. Então é como dar um cheque em branco para alguém que você não sabe como ela vai preencher esse cheque. E em muitos casos você vê empresas pequenas com alto custo de telefonia. Sim. E outras empresas que negociaram até com a mesma operadora e conseguiram uma condição melhor. Porque tiveram uma operadora, no caso exatamente, de telecom, suporte, um acompanhamento. Uma orientação. Exatamente. A figura do consultor tem por obrigação fazer isso e dar o suporte de pós-venda, acompanhando o que realmente está acontecendo, criar novas soluções. Você me deu um dado interessante, disse que uma empresa, o Décio aqui nos informou que uma empresa que tenha mais do que 2 ramais de telefonia já deve procurar uma assessoria. Sim, sem dúvida. Isso ocorre na prática ou ainda a pequena e microempresa, digamos que existe uma demora nessa procura e consequentemente um aumento dos custos por um período maior. Você tem uma porcentagem para dizer quanto das micros e pequenas empresas, vamos colocar primeiramente nessa esfera, você teria uma porcentagem de número que procuram esse tipo de serviço, uma consultoria especializada? Eu diria para você, uma ordem de grandeza. Eu diria para você que de 10 a 15% tem isso como uma preocupação constante. 50% não estão nem aí. E a grande maioria, né, os 35% restantes aproximadamente, eles estão tão preocupados com outros processos da sua operação que nem imaginam que poderiam estar baixando o seu custo, tendo uma aplicação melhor. Então, existe uma margem de pessoas que estão pagando, mas tem margem para pagar aquilo. Mas 35% sofre, tem isso como um custo e não ataca isso diretamente. Então, não há uma procura voluntária das empresas, assim, olha, eu estou com um problema, eu quero melhorar isso. Realmente não há. É preciso o trabalho de despertar essas pessoas, prospectar, é um trabalho de garimpagem mesmo. E, infelizmente ainda é assim, porque você vê em muitas contratações, uma empresa que precisaria, sei lá, 2.000 minutos mês, contrata 6.000 minutos só porque o aparelho é mais bonito, só porque é um smartphone com touchscreen, onde você pode fazer um serviço a mais, e despreza, por causa do custo do aparelho, acaba pegando um compromisso mensal que vai atormentar essa empresa por bastante tempo, simplesmente para contratar e depois ficar preso no comodato com o aparelho, num contrato que não pode mexer. Isso é dramático, né? E eu diria para você que grande parte das empresas onde o consultor atua, eu diria que casos extremos assim, de redução de custo, eu já tive reduções de 75% do valor da conta e não era uma empresa pequena, uma rede de lojas aí com 12 lojas instaladas no país.
Então 75% de conta representa um valor muito grande. Significativo, valor Sim, importante. sem dúvida. Décio, ainda elucidando, esclarecendo um pouco mais, eu acho que existe um conhecimento de um erro, se é que se pode chamar assim, do micro e do pequeno empresário, do médio talvez. Ele tem o core business dele, tá, que é o foco dele, e ele não terceiriza outros setores. Sim. Ainda existe muita resistência nesse sentido, da pessoa, tipo assim, ela tem o core business e ela quer fazer, por exemplo, a parte de logística, que ela quer tomar conta da parte de telefonia. Sim. E hoje a tendência é oposta, se observarmos países envolvidos, a tendência é oposta. Como Exato. é que é isso ainda aqui no Brasil? Eu acho que na área de telecom a gente vê isso assim muito marcadamente, né? Porque principalmente que atua na consultoria, você vê uma reticência muito grande do empresário em chamar um consultor para qualquer motivo, ou por qualquer necessidade. A tendência é fazer alguma coisa caseira mesmo, adaptado ali em experiências próprias, e despreza o universo de soluções que já existem no mercado. Então, é uma tendência do empresário brasileiro ainda usar pouco o serviço de consultoria. E é difícil para o profissional também conseguir remunerar essa consultoria, porque não há essa prática no mercado, né? Então, eu tenho certeza que qualquer empresário que usar mais o trabalho do consultor e ter o consultor como um amigo do dia a dia, de buscar soluções, pedir o desenvolvimento de pequenos projetos que façam a diferença, isso traz um ganho muito grande, é um ganho imediato, porque às vezes você vê problemas básicos de comunicação, a empresa dá um celular para cada funcionário em que não há limite de comunicação entre eles. E de repente a pessoa pega um fixo e liga para o celular para fazer essa ligação, enquanto que ela poderia ter feito isso sem custo. Isso é um problema cultural até, né? E só com a consultoria que vai se modificar isso. É uma questão de educação. Eu acho que nós estamos falando assim, a base, a premissa de estudo, falamos também em educação. Seria correto, Décio, dizer que por essa falta de conscientização, ou talvez a necessidade de mudança de um paradigma, que a maioria das pequenas empresas, micro e pequenas empresas, fecham num período de 2 a 5 anos? Porque sem dúvida. É uma falta... Pequenos detalhes na saída que vão fazer uma grande diferença, não é nem no longo prazo, e sim no curto e médio prazo. Nós temos estatísticas fortes nesse sentido, temos dados até do IBGE, enfim, claro. Que a maioria fecham entre 2 e 5 anos. Hoje você vê muitas empresas iniciando porque uma pessoa recebeu uma indenização, porque vendeu uma casa ou um carro ou alguma coisa e resolveu montar um negócio, está realizando um sonho. E a gente fala, empreendedor é aquele que não tem medo, que tem coragem, que vai à frente. Não, o bom empreendedor é aquele que analisa o negócio, pensa nas possibilidades, faz um plano de negócio, né? Tem uma estratégia para ir para o mercado, e muitas vezes o empreendedor fala, não é o momento, vou engavetar esse projeto. Que vai ter sucesso, exatamente, vou esperar um pouco. Maior. Exatamente. Então, a gente percebe isso e, com certeza, a tecnologia ajuda, mas a telecomunicações, assim como pagar folha, assim como pagar aluguel, assim como pagar o contador, está presente no dia a dia. Okay. E quem não consegue enxergar isso vai ser penalizado, e as pequenas são mais penalizadas a curto prazo, sem dúvida. É uma questão, então, até de mudança de paradigma. Pense nisso. Sem dúvida. Décio, vamos falar um pouquinho agora da sua participação no BNI. Você é diretor para a região, diretor regional do ABC. Eu gostaria de lembrar que o BNI é a maior rede de networking de negócios no mundo, presente em 52 países há mais de 27 anos, e no ano de 2011 foram fechados 3,1 bilhões de dólares em negócios. Você poderia falar um pouco do BNI, da sua participação, benefícios que tem trazido para você, para a sua empresa? Sem dúvida. Eu conheci o BNI em 2009, chegando aqui no Brasil no primeiro grupo, e eu fui chamado na empresa em que eu trabalhava, que era um representante de telecom, eu prestava serviço de consultoria para ele, e eu fui chamado para ir representar essa empresa dentro desse grupo. E eu não sabia nada a respeito do que era, como acontecia, eu simplesmente cheguei lá e fui pego assim de surpresa. Mas a experiência foi tão boa que em 3 meses após a minha entrada eu decidi que eu teria condições de ter a minha própria consultoria. E aí eu de representante dentro do BNI, cercado de parceiros, cercado de pessoas que tinham experiência para trocar,
E eu tomei a coragem e falei, não, eu posso ser um consultor independente, eu posso ter a minha empresa. Aí foi quando eu fundei a Teleconomy, que era uma empresa voltada especificamente para essa consultoria. E foi uma experiência muito boa. Saí daquela empresa, mas nunca mais saí do BNI. Né? E eu costumo dizer, até as pessoas que me conhecem, até na formação desses grupos, principalmente na região do ABC, onde eu tenho atuado bastante, aqui no centro de São Paulo também, como diretor regional, eu tenho falado que quando eu cheguei no BNI eu descobri que ao invés de ter uma carteira de clientes, eu descobri que eu tinha um arquivo morto. Porque quando caiu a ficha para mim foi exatamente isso. O que eu estou fazendo com a minha carteira de clientes? Como eu trato meus contatos? Eu passei por empresas muito grandes, multinacionais, na área de transporte, caminhões, pneumáticos, e quantos contatos eu perdi? Então, esse sentimento de perda, né? Eu me senti, puxa, eu perdi tanta coisa nesses últimos anos, onde poderia estar a minha experiência hoje com esses parceiros, se eu tivesse mantido, né? E realmente isso foi alguma coisa que o BNI que me trouxe como benefício. A preocupação de ter essa rede, manter essa rede. E um termo que tem se utilizado muito em networking, que é a questão do capital social. Sim, como qualquer outro capital, como uma propriedade, como aplicações, que é um capital. Eu acho que isso é uma grande conscientização para a população em geral. Décio, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente teríamos muito mais a dizer. Espero contar com você aqui outras vezes. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigado, eu quero agradecer a você, Mara, pela oportunidade, agradecer principalmente ao BNI, né, por tudo que eu tenho conquistado através do BNI, e aos internautas aí pela paciência. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Só quem mande suas dúvidas, entre em contato conosco e aguardamos vocês na próxima segunda. Tenham uma excelente semana e até lá. Obrigado.